Fala galera, mais uma entrevista aí do Hambúrguer Nejo, primeira temporada São Paulo, aqui nos estúdios WSTF do nosso amigo William Santos. E a entrevista de hoje, nada mais nada menos, com ele, Jeff Pina. Fala meu amigo, toca aqui, aí ó. Rapaz, que legal hein Jeff, mais uma vez hein, a gente batendo um papo hein? Pois é, segunda vez que a gente conversa assim, registrando, né? Registrando. A gente conversa sempre, a gente está sempre trocando ideia, falando sobre as coisas. Mas registrando é a primeira vez, foi na minha sala. Exatamente. Né, que era um outro projeto seu muito legal também, que caminhou bastante. E agora, hoje eu quero falar menos e comer mais, né? Que você deu esse nome aí sugestivo. É sugestivo, né? Hambúrguer Nejo? Hambúrguer Nejo. Então, Hambúrguer Nejo. Então vamos experimentar aí os seus dotes culinários de grande chefe cozinha. É nada. Ô, Jeff, mas você também faz umas comidas top também, cara. Eu falo para as pessoas, quando eu convido para ir na minha casa comer, os amigos, falo que é comida de mãe. Eu saí muito cedo de casa, eu tinha 13 anos de idade, e não passa um domingo que eu não lembro, assim, do macarrão da minha mãe, sabe, aquelas coisas. Então, é uma forma de eu me sentir perto, de voltar para a infância, me sentir perto do meu pai e da minha mãe. Quando eu faço comida em casa, minha mãe fazia arroz de forno, né, que eles falam, aquele arroz com queijo, carne moída e coisa e tal. Então, minhas comidas são essas, assim, não é nada sofisticado, é arroz, feijão, bife, salada, ovo, macarronada igual da minha mãe, esse arroz de forno, é isso. Ô, Jefinho, você é do Paraná? Paraná. Qual cidade do Paraná? Rapaz, a proeminente cidade conhecida internacionalmente lá na região internacionalmente mesmo. Na região, essa é boa. Eu nasci numa cidade que se chama Goiôerê. Goiôerê, conheço, perto de Formosa do Oeste, ali na... Formosa, Mariluz. Meio próximo também a Campo Mourão, etc. ali, né? Janiópolis. Embora eu tenha saído de lá há mais de 40 anos, você vê, eu lembro de tudo. Eu nasci em Goiôerê, mas o meu pai resolveu mudar a família toda para Maringá e eu tinha 8 anos de idade. Então, na verdade, eu me considero maringaense. Maringaense. Mas a minha família mesmo é toda original de Goiôerê. Os parentes estão lá até hoje, etc. Os seus primeiros passos na música já foi em Maringá, né? Não, Goiôerê. Ah, foi Goiôerê. Rapaz, eu não esqueço nunca. Deus ele me abençoou com uma memória privilegiada. Tinha um cinema lá, tinha 2 cinemas na minha cidade de Goiôerê. Na verdade, antes do cinema, coroinha de igreja. Pô, eu também fui coroinha, cara. E tocava na missa, Padre Zezinho, né? Padre Zezinho, Oração da Família. Se tem alguém que iniciou minha carreira musical, foi o Padre Zezinho. Caramba, cara. Até hoje eu sei todas as músicas, etc. E tinha 2 cinemas na minha cidade. Um famoso cinema do Padre, a Igreja Católica ali sempre, né? Que era justamente ao lado da igreja. A gente chama de Cinema do Padre porque esse cinema pertencia a isso, vai cozinhando aí. Já vou fazendo aqui. E tinha o Cine São Domingos, o seu Dominguinhos, que era um amigo da família e coisa e tal. E antigamente, estou falando coisa de mais de 40 anos atrás, era de praxe, nas matinês, tinha sempre uma apresentação musical, tinha uma banda local ou de fora, né, que fazia um show, daí tinha um festival de calouros todos os domingos, e após o festival de calouro, passava um filme da matinê. Porque cantava na igreja, o pessoal começou a falar essa coisa de cantar no festival. Eu só cantava no festival porque eu ia de graça assistir o filme, na verdade, mas eu comecei a participar desses festivais. E todos os cinemas da região faziam, dessas cidades que a gente falou, Janiópolis, esqueci o nome das cidades agora. Formosa, ali Formosa região, do Oeste, tal. Mariluz, Campo Mourão, todas as cidades tinham essa mesma forma. Tinha um show, uma atração musical, fazia um festival de calouro e passava a matinê. Certo. E eu participava de todos, só para poder assistir o filme, na verdade. De graça. De graça. É lógico. Ô, Jeff, e o seu primeiro instrumento já foi o violão ou não? Sim, essa história é muito legal, porque, na verdade... Você sonhou, não foi um negócio assim? Então, não essa é a parte de aprender a tocar. Na verdade, o violão... eu estava doente, gripado, e eu tinha um tio que já é falecido, irmão do meu pai, que ele era farmacêutico, foi farmacêutico a vida inteira. E antigamente as injeções, elas não eram descartáveis, as agulhas, era aquela coisa que ficava dentro de um negócio térmico, com água fervendo. Então doía 2 vezes, doía porque a agulha era quente para esterilizar e elas eram grossas pra caramba, não eram descartáveis, né? Toda a seringa, a agulha, elas eram de metal e coisa e tal. E meu pai me levou para tomar uma injeção, que é aquela coisa da família, né? Já é o médico, já é o farmacêutico, já é tudo. Meu pai, não, você tá gripado, vamos tomar uma injeção lá com o teu tio. Já fazia tudo ali, já. Então meu pai me deu o violão, mas eu não queria o violão. Eu queria era não tomar a injeção.
O violão foi um pretexto ali que você arrumou ali para... Eu achava que meu pai não tinha condição de dar o violão, que ele não ia conseguir comprar e coisa e tal, mas ele comprou. Do jeito dele lá, ele comprou. Depois vem essa parte do sonho que você falou. Daí, eu não conhecia professor e coisa e tal. Naquela época, não existia cursinho, não tinha nada. Então, antes de dormir, naquela oração de criança, que a gente tinha aquela coisa do interior. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Bença, pai. Bença, Bença, mãe. pai. Dorme com Deus, filho. Dorme com Deus, mãe. Então, antes de dormir, eu... Tipo, hoje eu falo mentalizar, mas na minha oração ingênua, infantil, eu pedia para ter aula com, na minha cabeça, sei lá, anjo, com alguma coisa assim. Caramba, cara, essa história você contou no Cona Sertanejo, o pessoal... E acordava e tava lá o que eu tinha... E eu via a pessoa me ensinando, acordava e fazia o que a pessoa me ensinava no sonho, eu acordava... Mas você conseguia executar ali sim. direitinho? Sim. Caramba, cara, é pra pouco isso daí. Ô, Jeff, aí beleza, aí durante esse período aí de 8, 9, 10 anos de idade... Eu vi um vídeo seu, cara, é curioso isso daí na internet, você com o Rodrigo Faro pequenininho também. O que foi aquilo lá? Pequenininho sempre, né? Não cresci até hoje, mas ali... Essa é boa. Ali eu já tinha 17 anos. É que é o seguinte, então tá, daí mudei pra Maringá entre 8 e 9 anos, né, resumindo, abreviando toda a história, e tinha um vizinho que tinha um violão melhor, era um de Jorge na época, daí eu tava muito triste porque a gente ia mudar de Goiôerê, amigos de colégio, etc. Meu pai comprou o violão desse vizinho. E eu fui para Maringá. Maringá comecei a me apresentar em quermesse, em festas, com 10, 11 anos. Um dia um amigo meu veio em casa e falou, o seu Cláudio, o nome do meu pai, tá tendo um festival de música lá em São Paulo, era o SBT na época, e por que você não escreve um Jefferson? Era um festival infantil. Eu vim, fiquei um ano participando desse festival, porque era assim demorado, né? Ele era... uma vez por semana, mas eram crianças do Brasil inteiro. Então eu ganhava nesse mês, voltava no outro para competir de novo. E ganhava dinheirinho também? Não tinha dinheiro. E daí eu ganhei esse festival, fui para os Estados Unidos, cantei, ganhei nos Estados Unidos o melhor cantor infantil do mundo. Embora cantar não seja o que eu gosto de fazer, mas eu ganhei. Você cantou ali. Daí veio a frustração de criança, porque eu estava com 13 anos. O prêmio desse programa que eu ganhei aqui no Brasil era ser o Trem da Alegria, os 3 primeiros colocados, né? Só que a gravadora não quis assumir, porque eu era menor de idade, minha família não podia mudar para São Paulo, etc, etc. Mas sempre a família não desiste, né? A família quer que você seja artista, né, e coisa e tal. Um dia apareceu uma oportunidade de eu entrar na TV Bandeirantes. Isso quantos anos? Daí eu estava com 15. 15 anos. Teve um período aí dos 13 que eu ganhei esse festival, que não deu em nada, até os 15, que eu fiquei lá no Paraná, voltei para aquela vida, tocar em barzinho, etc, etc. Daí alguém me indicou, eu vim para esse programa, eu já cheguei trabalhando. Eu vim, tipo, para fazer um teste e no outro dia eu comecei a gravar o programa e fiquei. E esse programa infantil que você viu, esse vídeo, éramos eu, o Rodrigo Faro, a Areta, que era filha da Vanusa, o Rafael, que era filho da Vanusa e do seu Augusto César Vanucci. O Vanucci? O Rafa. E uma outra e mais 2 meninas, uma chamava Juliana, a outra, eu me esqueci o nome agora, é Samantha. Caramba, já. E daí eu fiquei 2 anos apresentando esse programa infantil com o Rodrigo Faro, com o Rafa, com a Areta. Só que eu já tinha, quando acabou o programa, eu tinha 17 para 18. Daí eu fiquei mais um tempo na TV Bandeirantes como músico, né? Levando queimada, porque eu nunca soube partitura, nunca soube ler música na época, né? Mas, como eu era aquele menino que tinha cara de criancinha, eu já tinha quase 18 anos, mas tinha cara de 11, 12, sempre me encaixavam para tocar no programa. É legal, porque ele é pequenininho e toca. E sempre tinha um diretor musical que dava dura, né? Que botava uma partitura, uma cifra na frente, eu não sabia, só dura. Mas foi isso, eu fiquei 2 anos no ar apresentando um programa infantil com o Rodrigo. Foi legal? Foi essa época? Foi uma experiência. Você lembra? Lembra? Eu disse no começo da nossa conversa que minha memória é a melhor parte da minha vida, é a minha memória. Caramba, cara, guarda tudo, todas as passagens, assim, lembro tudo. De roupa, lembro de histórias boas, histórias ruins, lembro deles, lembro de um dia que o pai do Rodrigo Faro faleceu e ele não tinha um contato, a mãe era divorciada do pai, ele tinha 13 anos na época. Ele veio, não queria apresentar o programa, chorando. Eu era o mais velho da turma, fui lá, conversei com ele. Lembro de cada história, eu lembro de vezes que eu saía da minha casa, eu morava no Jardim Periperi e a Band lá no Morumbi. E eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Eu ia caminhando, era 6 quilômetros da minha casa até o... Então as pessoas viam a gente na televisão ali, nossa, o Jefferson está lá em São Paulo, e coisa tal. Rapaz, tinha dia
que eu ia fazer o programa contando com o lanchinho da tarde, porque eu tava sem comer já 2, 3 dias. Você falou, putz, se tiver o lanche lá, eu... Ficava o programa no ar, sem gravar sábado e domingo, por exemplo, e eu não tinha o que comer em casa. Caramba, cara. Eu ia lá pro programa. Não gosto de ficar falando história triste, porque as boas histórias, elas são formadas de tudo, né? Das coisas boas e das coisas difíceis que a gente passou. E teve muito mais alegria do que tristeza, é claro. Mas eu lembro, caminhando a pé, porque eu não tinha jeito para pegar um ônibus, torcendo para chegar lá na televisão e comer, porque eu tinha ficado sábado e domingo sem comer em casa. Caramba, Jeff, história bonita, cara. E depois do programa de televisão, você teve uma passagem, acho que já com 18, 19 ou 20 anos, em bandas de baile, né, também, né? Isso aí foi a parte mais comprida da minha vida. Aí foi onde eu me formei musicalmente. Musicalmente? Na verdade, São Paulo foi bom porque, como eu disse na Bandeirantes, eu trabalhei como músico ao lado de pessoas que na época não tinha capacidade para trabalhar. Eu era criança, como eu disse, e todo mundo achava legal. Ah, ele toca um pouquinho, que bonitinho, bota aí para tocar. E um dia o Fausto Silva lançou um programa na Band, ele tinha aquele programa Perdidos da Noite, né? Mas ele lançou um programa que ninguém conhece, cara. Às vezes eu procuro na internet... Não tem nada Tem disso, muito pouco, assim. É um programa que chamava Safenados e Safadinhos. Ele levava... Então eu me via, assim, tocando ao lado de músicos, que eu falava, meu Deus do céu. E sabe, aquela coisa assim, chegava, por exemplo, o Calbi Peixoto para cantar lá Conceição. Eu não sabia nem de onde começava. Então, a minha formação musical começou a ser fortalecida aí. Tocando coisas que eu não tinha condição de tocar, com músicas que eu não tinha condições de estar do lado, né? Mas valorizando isso. Banda de baile. Daí eu voltei pro Paraná. Você voltou para o Paraná. Daí eu estava no Paraná. Quando eu voltei pro Paraná, eu tinha 19 anos. Daí dos 19 aos 35, eu fiquei só em bandas de baile, aquelas bandas famosas do Paraná. Eu toquei apenas em uma banda, né? Mas o Paraná é um celeiro de banda de baile, assim, tem banda de baile lá do Paraná naquela época, né? Você pode falar o nome da banda ou não? Eu tocava numa banda chamada Fruto Proibido, que depois veio a ser minha e da minha ex-esposa. Ah, você chegou a ser dono da banda, geria a banda. O pai dela faleceu, nós herdamos a banda e eu trabalhei lá mais 15 anos ainda depois desse falecimento do pai dela. Mas o Paraná era muito conhecido pelas bandas. Tinha artista naquela época que não tinha coragem de dividir o palco com as bandas do Paraná. Eu lembro de vários artistas que chegavam lá, se essa banda tocar primeiro, eu não toco, porque a gente tinha mais estrutura de som e de luz do que muitos artistas. As bandas eram muito ensaiadas, porque era um trabalho. Banda de baile, a gente chegava do baile, a gente tocava sexta, sábado, domingo. Descansava na terça, eu já via repertório. Terça, quarta e quinta, era 5, 6 horas de ensaio por dia. Né? Então a gente é muito preparado para a estrada, a estrutura de equipamento, de som, de equipe era muito melhor do que muitos artistas na época, porque a música 97, 98, o sertanejo não tinha essa força, não tinha essa estrutura que tem hoje. Tinha os grandes nomes, Chitãozinho, né, etc. Mas esses artistas que hoje dominam o mercado, eles nem existiam ou eram crianças. E a música sertaneja não tinha... Era muito, vamos aí, liga meu violão e vamos tocar. E as bandas de baile já tinham... Era mais organizado, né? A estrutura, então essa tinha questão. muito artista que... A minha banda já aconteceu isso várias vezes. Tinha ônibus, tudo. Minha banda tinha carreta, tinha ônibus, tinha estrutura de som. Então, às vezes, tinha artista que chegava no local e falava, eu não vou tocar, se essa banda tocar antes, eu não toco depois, não. Ou seja, com medo do que viesse depois, porque a banda era bem estruturada. Exatamente, era. Tinha vocalista, feminina, Cara, tinha... A minha banda, nessa época, no auge, ela chegou a ter, tipo assim, 4 cantores, né? Revezando ali e tal. É porque a gente tocava bailes, era meio cruel, né? Quando eu comecei a tocar baile, o baile era uma coisa de 4 horas, com cada 45 minutos tocado, 15 de intervalo. Quando eu parei de tocar baile, a gente já estava tocando 6, 7 horas sem parar. Nossa. Né? Baile começava às 11 da noite, era 6 da manhã, nego lá, não para não. Então a gente tinha que ter... Eu ficava com dó do baterista. A gente pegava aqueles carnavais, 7, 8 horas sem parar, e o baterista a noite inteira. Malhava o... Né? Mas cantor, com essa coisa de ficar rouco, de ficar doente, coisa e tal, a gente sempre teve 3, 4 cantores e cantoras. Legal. Ô Jeff, aí depois dessa passagem sua de baile, antes de começar falando dessa transição das bandas de baile, deixa eu falar pra galera aqui o que eu fiz aqui, que eu vou fazer pro Jeff. Um hambúrguer de costela com bacon, a gente preparou aqui um pãozinho tostado com uma manteiguinha de búfala. Eita! Você, fora músico e cantor que você foi, você também teve a sua fase de compositor também, né? Sim. Com o Pena e tal. Teve um período que eu decidi parar com baile assim, eu tava com 34 anos, né? Eu falei, cara, eu não quero mais. Bar à madrugada, banda de baile tocava muito. Eu tinha dezembros assim que a gente tocava 28 bailes sem voltar para casa.
E nesse período eu voltei para Maringá. Certo. Que eu me divorciei da minha esposa, que também era dona da banda, voltei para Maringá. E daí você vai... Eu sempre soube assim, eu falo para as pessoas, é mais importante você saber o que você não quer do que o que você quer. O que você quer. Eu acho que é mais importante. Eu não quero isso, não quero aquilo. Então eu botei uma determinação. Falei, olha, eu não quero mais tocar baile, eu não quero mais tocar banda, não quero mais tocar evento, não quero ser músico de eventos, né? E voltei para Maringá, tinha um amigo meu que tinha um pequeno estúdio de publicidade. E daí, o Machado, acho que você conhece o Machado lá de Maringá. Machado, publicidade, amigo do Jimmy, do pessoal todo lá. Sim, exatamente. sim. Que eram todos amigos meus também. E daí eu comecei a fazer jingle pro Machado. Eu falei, poxa, se eu pego uma história de uma empresa que tem... Uma vez eu me lembro de uma faculdade lá de Maringá, me deu um livro de 30 anos de história e pediram pra gente fazer um jingle de 30 segundos. Eu falei, cara, se eu pego um livro de 30 anos dessa faculdade e faço um jingle de 30 segundos, eu posso fazer uma música de 2, 3... E começou a dar certo, cara. Lá no Paraná, naquela época, é que eu abandonei o negócio. Mas lá no Paraná, naquela época, a última vez que eu vi músicas minhas gravadas, eu tinha 70 e poucas, assim. Caramba, bicho, e parou? 70 e poucas músicas? Parei. Uma de sucesso sua com Hugo Léo Pena. Giba. Léo Hugo Giba. Pena. O Hugo Pena. Cara, agora aí a minha memória é boa. Tem muita coisa. Tem o primeiro DVDzinho deles, que ninguém conhece, antes deles estourarem, que a gente fez em Colorado, sem saber o que era um DVD. A Cidade do Rodeio lá. A música de abertura era minha. O show já vai começar, todos na palma da mão. Estava estourado o Edson Hudson naquela época. Então, todas as músicas eram muito parecidas com o Edson Hudson e coisa e tal. Daí uma outra minha que tocou muito com o Hugo Pena e Gabriel foi... Eu sempre fui um cara certinho, até que eu te encontrei. Eu lembro do refrão, você me ama e vai embora, desaparece. Daí tinha uma outra... Cara, o Hugo chegou a gravar, o Hugo Pena naquela época chegou a gravar 5 músicas minhas, mas eu não me lembro mais, assim, as canções, quais eram. Mas todas as duplas da região ali, você pega na época, era música minha. Daí eu comecei a vender música para pessoal de Curitiba, pessoal de Londrina, pessoal... E você parou, Jefinho, a composição? Parei. Aí você foi para uma outra vertente que são... E como que foi a sua vinda de Maringá, que você morou um tempo também em Apucarana, né? Sim, foi nesse período das bandas lá atrás, Apucarana, até tem um amigo nosso em comum, vou mandar um abraço pro Val. Opa! Da rádio, 90 e... Era 93, agora é 98, né? 98, o Val de Apucarana, um abraço, olha lá. Val, Joilson. O dono da rádio, que era muito amigo meu, eu me esqueci o nome agora, Valmor. Valmorzinho, mas quem cuida da rádio hoje é a filha dele, a Agnes. A Agnes, é verdade. Rapaz, sai de lá faz 20 e tantos anos, mas tá aí, ó, tá tudo na cabeça. Mas você tem contato ainda com o pessoal por perder um pouco? Facebook, Instagram. Facebook ainda fala. O Val é o mais próximo, assim, né? Era um grande amigo, assim, todos eram. Mas o Val, volta e meia, manda uma mensagenzinha. Mas você tem algumas histórias com o Val lá em Apucarana? As que eu tenho não posso contar. Mas tem muitas coisas lá. Quê? Eu conheço algumas de bastidores aqui. Não podemos falar, né? Não podemos, mas abraço, Val, pra você aí. Então, Apucarana foi nessa época dos bailes. Depois aí você veio de Apucarana, você já foi pra Maringá. Que foi essa época das composições, foi a época que eu comecei a me interessar por gravação, porque o Hugo Pena é uma dupla que eu comecei a tocar, eles estavam começando a despontar naquela época ali no Paraná e coisa e tal. Depois veio um trabalho nacional, que foi o DVD da Som Livre, né? Que estourou e lançou eles pro mercado nacional. Daí eu fiquei 1 ano viajando com eles, eu falei, cara, é agora a minha chance de voltar para São Paulo, ou eu vou agora ou não vou nunca mais. Daí em 2010 eu vim para São Paulo, definitivamente. Mas você já veio com a intenção de gravar em estúdio, essa então, questão? Meu sonho, você vê assim, né, a gente vai mudando. Meu sonho era ser músico de estúdio. Eu pegava a capa de CD antigamente, quando eu estava em banda de baile, eu vi o nome daquelas pessoas, a gente estava falando aqui agora, antes de começar, Caixote, né? Antônio Luiz, Nil Bernardes. Nil, eu via o Maguinho na bateria, eu via Laércio, o Albino, percussionista. O Laércio, eu via aqueles homens e falava, meu Deus, eu tenho que trabalhar com esses caras. Então meu sonho era ser músico de estúdio. E durante uns 3 ou 4 anos eu fui um dos caras que mais gravou violão em tudo quanto é trabalho. E hoje esses caras que eu sonhava conhecer são amigos pessoais. A gente sai junto, eu vou na casa deles. E daí deu certo essa coisa de ser músico de estúdio, mas a gente sempre inquieto, querendo mais, veio a parte da produção, né? Tá, aí já falando músico de estúdio, tudo bem, gravou muita coisa, tem muita coisa gravada. Já falando agora do lance mais como produtor musical.
você chegou a produzir muita coisa sertaneja também. Sim, sim, bastante. E agora Tudo começou no sertanejo. Tudo começou no sertanejo. Mas essa fase atual agora que você está vivendo, que é uma fase muito legal, que você está gravando muita coisa fora do sertanejo. A gente chama de novos artistas. Novos MPB, artistas, né? A gente não pode nem rotular como pop ou como outro rótulo qualquer, porque é uma fusão de tudo, né? Na verdade, olha o sertanejo aí na história. O sertanejo é, sem dúvida, o carro-chefe assim, do mercado musical no país, e isso movimenta estúdio, movimenta músico. Então eu vim para gravar música sertaneja. A música sertaneja, para você estar em dia com o mercado, você tem que investir em aprendizado, você tem que investir em estúdio. E isso me preparou bem para essa transição quando eu fui para esse novo gênero musical, como você disse, que é a junção de tudo. O sertanejo, sempre à frente dos outros movimentos musicais, o sertanejo já tinha feito isso há muito tempo. O sertanejo absorve tudo, o pop, o rock, o vaneirão é lá do sul, virou a vaneira, o batidão nosso aqui, o arrocha, a pisadinha. O sertanejo, ele tem essa característica de absorver tudo. E o MPB, antigamente, você ficava meio perdido, porque não, isso aqui é axé, isso aqui é o quê, isso aqui é o MPB e tal. E hoje, né, você pega Thiago York, Ana Vitória, Melim, Vitor Clay, eles gravam um reggae, eles gravam um pop, eles gravam um forrozinho, eles gravam um rockzinho. Então, hoje conseguiu-se fazer com que o MPB absorva todas essas músicas. O MPB, ele sempre absorveu também, não quero ser injusto, mas ele absorvia muito coisas regionais, né? Uhum. Ele sempre prezou muito só a questão cultural da história. Então ele se fechava para outros segmentos que de repente não eram assim tão artísticos, né, como eles imaginavam. E de repente o MPB hoje é uma mistura de tudo. Então a maioria desses novos artistas que eu trabalho, eles mesmos se denominam novo MPB do Brasil. MPB. Ô Jeff, a gente pode... deixa eu já servir você aqui. Mas eu só vou comer depois que eu falar, senão eu fico... Aqui, mas tá bonito, hein? Um é de costela e o outro é do dianteiro lá do miolo de acém. Tá bem. O Jeff falou, eu não como na entrevista. Tá vendo? Ele falou, eu sou um cara educado, vou comer depois. Sim. A gente pode citar aqui, inclusive aqui no estúdio do próprio William mesmo, que você grava Sim. muita coisa aqui, também grava muita coisa em outros estúdios. Mas parte das suas produções são feitas aqui. 90%. 90%. A gente pode citar Ana Vitória. Começou aqui. O primeiro EP, né, o que lançou a Ana Vitória, foi realizado aqui. É claro, sempre teve o dedo e a supervisão do Thiago, né, o Thiago York, que eu havia terminado de gravar um CD do Thiago como músico. Alguém me convidou para gravar um CD do Thiago, eu toquei violão, a gente fez amizade. Daí o Thiago descobriu essas meninas na internet, ligou e falou, Jeff, me ajuda nesse projeto, eu quero gravar 2 meninas, tem que ser num lugar discreto, um lugar e coisa e tal. Você já tinha esse contato anterior com o Thiago York. Eu tinha gravado um disco dele, violão e guitarra em algumas faixas, e a gente constituiu uma amizade bacana, né? E daí ele me ligou, falou, cara, assim, assado, são 2 meninas que eu quero ver o que vai dar, não tem uma cara ainda, não tem uma identidade, mas vamos juntar as cabeças. E daí aqui a gente gravou as 4 primeiras músicas delas, né? O Thiago, o Felipe Simas, os dois sempre supervisionando, né? Que são empresários delas e os mentores, vamos dizer assim. Aqui começou a história delas, né? Ana Vitória. E depois de ter gravado violões para o Thiago e participado desse início da Ana Vitória, esse pessoal jovem começou a me notar, né? O fã que também queria tocar um violãozinho. Eu acho que a ascensão primeiro do Thiago, depois da Ana Vitória, abriu as portas para uma juventude que até então só tinha como ídolos assim para se espelhar Luan Santana, um passado pop lá, o Restart, mas ele falava, mas eu não sou nem o Luan Santana, eu não sou o Restart, o que é que eu sou? Né? E de repente o Thiago York e a Ana Vitória abriram as portas para esses jovens e eu acho que eu era o mais acessível para eles naquele momento, porque você não vai ligar para um artista, você me produz, você não tem o telefone do artista, do Thiago York. E aí eu era acessível, esses jovens começaram a me ligar, me chamar, e eu comecei a participar de vários outros projetos que talvez por falta de um empresário, de um gestor, né, de um padrinho, ainda não deslancharam no mundo físico quanto uma Ana Vitória deslanchou. Mas são pessoas que no mundo virtual, de números, né, estão gigantescos, bem né, quanto digital. Elas, né, estão bem quanto a Ana Vitória. Outra menina que você comentou, uma cantora, Sabrina Lopes. A Sabrina
um amigo meu que tem uma empresa de mentoria, né, que ajuda as pessoas a se encontrarem, dar aqueles caminhos. Como que é o nome dele? O Rúlio, da Seta Reta. Rúlio. O Rulhão. O Rulhão me ligou que a Sabrina vem de uma família muito simples, humilde. Falou, Jeff, quero ajudar a Sabrina, mas ela não tem condições, eu também não tenho. Falei, Rulhão, vamos fazer. E fui fazendo, fui ajudando da maneira que eu podia. E ela já tinha um histórico muito grande no YouTube, né? Mas aquela coisa só de violão e voz, ele queria lançar músicas no Spotify, etc., nas plataformas aí. E a gente começou a gravar aqui. Rapaz, foi muito legal. Tem músicas dela que eu fico vendo ali, que tem 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de plays, né? E vamos dizer assim que 80% do trabalho dela foi todo feito aqui comigo também. Foi todo feito aqui. Ô Jeff, uma coisa que a gente sempre conversa muito, eu e o Jeff, sempre que eu posso, eu tô aqui no estúdio e a gente bate papo nos bastidores e tal. Os novos compositores, assim como tem os novos artistas, os novos compositores que procuram você, no caso, como produtor. A minha música se encaixa perfeitamente para Ana Vitória, para o Thiago York, para o Peu, para Sabrina Lopes. É algo até interessante que a gente estava falando. Esses novos artistas, eles já compõem o próprio trabalho, né? Isso em grande parte é primordial para que cada um tenha a sua característica, né? Se diferencie dos outros. Você pega o Thiago que voltou aí com um trabalho incrível, que bugou as plataformas, né? Foi muito tocado. Ele ficou quase que 1 ano e pouco parado, porque ele foi buscar de novas inspirações. Ele ficou 2 anos tocando todo dia, fazendo show, parou 1 ano, foi lá, compôs. É claro que eu tenho visto artistas que, enquanto estava naquela vida, né, em busca de uma carreira, tinha todo o tempo do mundo e compunha todo dia, toda hora. Quando se tornaram artistas e as coisas começaram a dar certo, de repente ele não tem todo aquele tempo para compor. Então ele busca parceiros, busca amigos. Eu acho que o compositor ele continua sendo essencial, mas o que dá o norte da carreira dessas novas pessoas agora, eu acho que é o trabalho autoral. O trabalho autoral que cria essa própria Depois, identidade. com essa demanda, né, de trabalhar, fazer show, vida pessoal, rádio, televisão, não sei o que lá, a pessoa não consegue mais estar com a cabeça descansada para compor tanto. Mas você fez um comentário aí agora que eu vou falar, não funciona. Não funciona. Essa coisa, eu fiz uma música que lembra Thiago York, eu fiz uma música que lembra Ana Vitória, eu fiz uma música que lembra Ivete Sangalo. Eu acho que esse formato, de repente, dá certo pro sertanejo, né? Essa coisa, porque o sertanejo, ele tem temporadas assim, a bachata. Estourou a bachata, então as pessoas vão compor bachata, a menos que você saiba que uma dupla quer regravar, quer uma música, eu queria uma música daquele estilo. Mas desse segmento pop e MPB hoje, não funciona, porque as pessoas são distintas, né? E a mensagem dela é uma coisa muito pessoal. Então não tem uma fórmula, eu vou compor para o fulano de tal, pelo menos para esses novos artistas, esses novos compositores, ou ele pode fazer uma parceria com esse artista e compor junto, que pode funcionar muito bem. Muito bem, eu acho que é o melhor caminho, né? E não ir direto para que o novo artista grave a música direto dele, porque é o que você falou, não vai ficar com a característica e a identidade própria. Não vai. Então tá aí uma dica para você, compositor que está assistindo, porque muita gente pergunta, essa música aqui é muito parecida com fulano, ciclano. Às vezes, para o sertanejo, isso pode funcionar, como o Jeff falou, devido aos ciclos que a gente tem e temporadas de ritmos e tudo mais. Mas para esses novos artistas, eu concordo. Cada um está procurando se destacar, né? Eu continuo aqui no estúdio, em outros lugares, produzindo pessoas. E, por exemplo, tem pessoas que amam a Ana Vitória, mas chegam em mim e falam, Jeff, meu som não tem nada a ver com a Ana Vitória, eu quero esse aqui, eu quero aquilo ali, eu já aceito que vai isso no meu som, o outro não aceita. Então, para esse segmento que está se consolidando na música pop, MPB brasileira, não funciona essa coisa de, olha, eu fiz uma música que é igualzinho o Thiago. Não é. O Thiago é um cara que tem uma criação X, que gosta de falar coisas X, né? E tudo que ele fala são fruto das experiências que ele vive. A Ana Vitória também. Mesma coisa. Até esse momento, tudo que elas fizeram, né? Você pega o grande sucesso, vamos dizer, do ano passado, que ainda continua esse ano. Vitor Clay estava lá na casa dele, pegou o violão, ele mesmo na internet mostrou como é que ele fez. Sol, o cara vive na beira da praia, ele é surfista. Não adianta o cara que mora em Minas Gerais, lá
no Cerrado de Minas lá, falou, a história dele com o sol é outra. É diferente com o sol. Outra, né? O contato dele com o sol é diferente. Ele, não, essa música é a cara do Vitor Clay, não é? E o próprio artista, ele vive se reciclando em busca de novidades, né? Não é porque a Ana Vitória já está terceiro, quarto disco, né? Entre todos que fez. Então, eles não são iguais. Daí a pessoa pega um sucesso do Vitor Clay, da Ana Vitória, do Thiago York do ano passado e fala, olha, essa música lembra... Não, ele já está pensando em outras coisas, ele já amadureceu. Renovando. Ele não quer mais falar... Do sol, de repente. O Thiago não quer falar eu ame te ver, a Aninha não quer falar tu é trevo, né? É isso, então as pessoas não adianta se basear nisso. Fiz uma música que é a cara do Thiago. É a cara daquele Thiago do ano passado, né? Que você... Não desse Thiago agora. Legal. Exatamente. Ô Jeff, trabalhos futuros, você... continua gravando muito ainda em estúdios, fazendo muita produção. Sim. O que você tem de trabalhos futuros? Tem bastante coisa, né, cara? Trabalhos... Tenho sim, todos os dias. Meu pai tinha uma frase que eu adaptei para artista. Meu pai tem uma frase, pelo amor de Deus, nada a ver, não é para ninguém, que fala assim, o bobo raleia, mas não acaba, né? E eu falo, o artista ele raleia, mas não acaba também. Mas não acaba. Todo dia aparece gente nova, gente querendo realizar esse sonho, que realmente é um sonho. É um sonho. Né? Que alguns conseguem realizar, alguns conseguem entender os mecanismos para realizar esse sonho, outros não. Então eu estou produzindo, hoje mesmo uma pessoa de Goiôerê me ligou para produzir, né? O Brasil é grande, graças a Deus eu consegui, né, ramificar aí. Tem muito network, ajuda muito, graças a Deus. Então quero continuar produzindo novos artistas, gravando todos os ritmos, porque eu gravei samba, eu gravei rock como músico, né? O Laércio sertanejo, pro pacote sertanejo, pro Dudu Borges sertanejo, para outro não sei o quê. Então quero continuar sendo esse músico que trabalha para todo mundo, produzindo esse som que eu gostei, porque eu gosto, o jovem ele acaba me incentivando, me ensinando, me reeducando, me rejuvenescendo, trabalhar com jovens. Trabalho com gente de 16, 17, 18 anos, tem que aprender coisas, acompanhar o raciocínio deles, então isso é muito bom para mim. E continuar aprendendo o processo, porque cada dia que lançam uma câmera nova, que lançam um app novo, que lançam uma plataforma nova, as coisas mudam de cabeça para vira tudo. Então toda gente tem que estar aprendendo, tem que estar, então quero estar sempre seguindo nesse caminho, aprendendo, observando os acontecimentos, tirando minhas experiências. Pô, maravilha, Jeff. Galera, é isso aí, o Jeffinho agora vai comer um hamburguinho agora, vai escolher o que vai comer, porque nem só de música vive o homem, né? Hambúrguer também. E você falou que era hambúrguernejo, eu não almocei para vir para cá hoje. Caramba, eu não sei que horas. As pessoas vão ver assim aleatoriamente, vão ver o horário que elas quiserem. Né? Exatamente. Mas agora são exatamente... quase 3 horas da tarde, 2 e pouco. Quase 3 horas? 3 horas. E ele não almoçou, tava esperando, tá vendo? Então vamos deixar o Jeffinho comer aqui. Jeff, obrigado cara, você, mais uma vez pelo espaço. Por essa entrevista. Sempre estou enchendo o teu saco, sempre estou aqui no William. Pô, Jeffinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O Jeff fala, vamos, pô, Edu, legal. E Mas eu tenho planos com você para esse ano ainda, viu? Já tô na minha cabeça. Temos planos e a galera em breve vai saber aí uma coisa bem bacana, bem legal aí da carreira do Jeff, e eu vou estar junto com ele aí nessa empreitada aí. Aguardem aí, hein? Jeff, redes sociais pra galera, Instagram, é fácil. Jeff Pina, J-E-F-F-P-I-N-A, né? Meu nome, Jefferson Pinas, Facebook, Jeff Pina, né? Jeff, J-E-F, tá aqui o nome, né? Jeff. Mostra lá, Jeff. Pina no Instagram, e é isso. Eu vou terminar com uma frase. Entendedores entenderão. Shiro Gohan. Pronto, acabou. Não. Olha lá. Tô brincando. Gente, obrigado, Edu. Abraço. Valeu, Jeff. Até mais. Aê, Jeff. Obrigado, seus senhores. Obrigado.